Oi, semente, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, quando eu falar semente aqui nesse vídeo, significa que eu estou me referindo para todos os tipos de público. Não importa se você é homem, mulher, menina, menino, não importa a sua opção sexual, sua etnia, sua religião, sua personalidade, whatever. Quando eu referir semente, eu estou me referindo a pessoas. Então, não importa quem você seja, eu estou me referindo a pessoas. Sementes. Semente. Bom, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre consumismo e coisas que nós achamos que precisamos, mas não precisamos. Bom, o que acontece? Hoje em dia, o consumismo. Hoje em dia, não, na verdade, galera, o consumismo ele está cada dia mais ficando mais forte. Ou seja, cada dia mais existem coisas que são produzidas, existem coisas que estão sendo descartadas na natureza de uma forma não reciclável, não sustentável. Cada dia mais as pessoas estão consumindo coisas que, na verdade, elas não precisam. E muitas marcas, hoje em dia, elas estão tendo um tipo de marketing basicamente induzindo que você precisa daquela blusa, você precisa daquele tipo de acessório, você precisa daquilo. E o que, que acontece? Na verdade, a gente não precisa. Você não precisa ter mais uma blusa nova, você não precisa ter mais uma calça, você não precisa ter um outro celular, você não precisa daquilo que as marcas falam que você precisa. Por quê? Porque o que você precisa, na verdade, as marcas não vendem. Que é o quê? O oxigênio, a comida, né? Que é a questão da nossa alimentação, coisas que são naturais. Tipo, você não precisa tomar uma Coca-Cola, você não precisa é, comer um pudim com leite condensado. Tipo, dando um exemplo aqui para vocês. Você não precisa disso, porque se o seu corpo não tiver isso, você vai sobreviver. Só que hoje em dia tem muitas marcas meio que jogando um jogo meio que sujo. Por quê? Porque as marcas descobriram coisas que nós não sabemos em relação a nós mesmos, em relação à nossa mente, em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas emoções. Então, hoje em dia, estamos sendo bombardeados de diversas formas possíveis. E o nosso cérebro não está acostumado com esse tipo de coisa, em ser bombardeado com tanta coisa, com tanta emoção que nos induzem, entendeu? Então você entra no Instagram, numa rede social, você é bombardeado com inúmeras sensações, inúmeras emoções. Você está andando na rua, de repente você ouve um tipo de música, você está sendo induzido a sentir determinadas emoções, a pensar determinadas coisas e aquilo que você consome, aquilo que você permite entrar na sua vida, vai fazer parte de você. Então, o consumismo é uma coisa muito séria que a gente tem que pensar por quê? Porque, galera, cada dia que passa, existem mais pessoas no planeta Terra e literalmente o nosso planeta, ele não vai aguentar tanta, tanto consumismo no sentido de não ter um fim positivo para a Terra. Então, será que as marcas de hoje em dia elas estão pensando em produzir coisas mais sustentáveis? Será que hoje em dia as pessoas elas estão realmente preocupadas com o futuro ou com o meio ambiente? Será que hoje em dia as pessoas elas têm preocupações mínimas que deveriam falar sobre isso? Será que as pessoas hoje em dia elas estão dormindo e não entendem que qualquer tipo de atitude que a gente faz afeta a natureza, afeta o meio ambiente, afeta o planeta Terra? Então, muitas coisas você acha que você precisa, mas você não precisa. Então, você tem uma garrafinha que você está tomando água. Aí vem uma marca e faz um marketing daquela garrafinha, mexendo com as suas emoções e falando assim que você precisa daquela garrafinha, porque aquela garrafinha, se você tiver essa garrafinha, você vai ser melhor, você vai pegar mais gente, você vai ser descolado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e você simplesmente associa
a valores, a essas coisas, a você comprar uma garrafinha para você se sentir um pouquinho melhor, para você se sentir um pouquinho mais especial, para você se sentir um pouquinho isso, um pouquinho aquilo. E aí, isso é uma coisa muito líquida, porque esse vazio, ele continua dentro de você. Esse vazio, ele continua no seu peito e você acha que você, comprando isso, comprando aquilo, vai, de uma certa forma, tampar esse buraco. Mas não tampa esse buraco, galera, porque coisas que tampam o nosso, entre aspas, buraco, são coisas intangíveis que a gente não consegue pegar. Como, por exemplo, o amor. Às vezes as pessoas, elas ficam procurando o amor em outras pessoas ou querendo que as outras pessoas a amem. Só que as pessoas, esse tipo de pessoa não entende que você pode se dar esse amor e que na verdade começa por você e que o amor que você busca das outras pessoas te dar é o amor que você não está se entregando. Só que é uma coisa que as pessoas, elas são literalmente é como se tivesse uma venda nos olhos, uma venda espiritual, e aí elas vão fazendo coisas e não percebem o que aquilo está trazendo, o que aquilo traz, ou quais são as consequências disso. Então, por exemplo, as produções, por exemplo, de eletrônicos. O que será que as marcas pensam a respeito da produção de milhões de celulares que são descartados? E qual é a utilidade daquilo? O que a natureza vai fazer com aquele tanto de aparelho? Será que as marcas não conseguem perceber ou que as pessoas não conseguem ter esse tipo de preocupação e que elas não entendem que as crianças futuras das famílias delas vão estar em um planeta muito mais prejudicado e um planeta muito mais doente? Será que as pessoas não entendem que a natureza é a coisa mais importante e que a natureza saudável significa ser humano saudável? Se você tirar a natureza do ser humano, simplesmente não vamos mais existir, vamos estar em outra dimensão, sei lá, não sei onde cada um vai estar, mas o planeta Terra, ele precisa muito estar saudável, ter um mínimo de ar saudável aqui pra gente respirar, porque não adianta você, uma marca, uma empresa lançar o puta óculos do ano, a puta marca, bolsa, se no final das contas todo mundo está compartilhando o mesmo planeta. Em exceção, alguns bilionários, se acontecesse alguma coisa na Terra muito grave, eles iriam para o espaço. Eu não duvido que alguns investem muito dinheiro para quando um dia, se esse tipo de coisa acontecer, eles estão vazando fora daqui e 99% das pessoas vão ficar aqui para morrer. Só que eles vão falar isso para você? Não vão falar isso para você, eles não vão compartilhar coisas verdadeiras e coisas que realmente tinham que compartilhar com a humanidade. Será que alguma coisa, por exemplo, uma coisa grave que eles descobrissem, vocês acham que eles iam compartilhar isso em público? Lógico que não, eles iam ocultar isso, eles não vão falar isso para as massas, porque eles querem controlar as massas. Então, você que é uma pessoa consumista, presta atenção naquilo que você está comprando. Será que isso que você está comprando realmente é útil? Não tem nada de errado você comprar alguma coisa para decorar sua casa, ou você comprar uma roupa nova porque você está precisando, ou você fazer uma coisa que você gosta, não tem nada de errado com isso. O que existe de errado, galera, é o excesso, é o consumismo. É todo ano, ou toda hora, ou freneticamente você quer alguma coisa, comprar alguma coisa, você quer fazer isso e aquilo, e esse exagero, esse desequilíbrio é o que prejudica a natureza. Então, eu estou aqui para falar para vocês que, na verdade, o que muitas marcas falam que você precisa disso, que você precisa daquilo, na verdade você não precisa. Na verdade, você só precisa entender o que é importante para você. A partir do momento que você entende o que é importante para você, você não vai ser manipulado pelas massas, ou pelas massas não, pelas marcas que querem te vender alguma coisa. E não tem nada de errado em vender. O problema é o consumismo. O problema é o desequilíbrio para a natureza. O problema é as marcas produzirem e não pensar na natureza, não pensar na decomposição final dos produtos, não pensar que muitos animais aquáticos morrem todos os anos
por lixo que vão parar na barriga das baleias. Eu acho isso extremamente ridículo. Eu não acho que isso é uma coisa de civilização avançada. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, assim como os animais que estão abandonados aí nas ruas. É uma responsabilidade nossa porque nós não somos os seres evoluídos que se comunica, cria foguetes e manda as pessoas, entre aspas, para a Lua. A gente não consegue resolver problemas que acontecem aqui na Terra, como, por exemplo, o fato de existir a fome ou o fato de que alguns países são escravos de outros. Isso é muito triste, porque no final das contas é uma briga de ego, é uma briga de poder, é uma briga de tecnologia, é uma briga de conseguir acessar um conhecimento que o outro país ou outro governo ainda não acessou, ainda não tenha. Então, muitas brigas, muitos conflitos, por exemplo, guerras, é por conta de religião, é por conta de, literalmente, briga de espaço. Eu acho que nenhuma civilização no universo é avançada se, na verdade, nenhuma civilização, galera, a civilização não se pode dizer inteligente se ela briga por religião, se ela briga por disputa de poder ou por esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu estou aqui nesse vídeo falando sobre isso porque é uma coisa que realmente me incomoda e eu vejo muitas pessoas dormindo como se isso não fosse afetar elas, e vai afetar. Sendo indiretamente ou diretamente, ou sendo daqui, ou sendo na sua linhagem no futuro, ou sendo daqui a 20, 10, 5 anos, mas isso vai afetar você de alguma forma, porque estamos dentro da natureza. É como se, como o próprio Hélio, eu assisto muitas das palestras do Hélio Couto. Se você nunca assistiu, eu recomendo que você assiste. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa preocupação e entenda que o consumismo não é uma coisa positiva, né? É uma coisa negativa que desgasta muito o nosso planeta e que, na verdade, aquilo que você acha que precisa, você não precisa. Você só está sendo induzido a comprar aquele produto, aquela marca, aquele lançamento, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, esse desabafo. Até que foi muito boazinha, porque eu nem xinguei, nem falei palavrão, nem fiz barraco, nem nada disso. Então, galera, é isso. Até a próxima.